Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida nesse dia. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe tudo que é teu. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida nesse dia, amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar você para compartilhar uma palavra de Deus aqui. Uma palavra que eu vi aqui agora de manhã, eu estava lendo aqui. E Deus me mandou falar disso e eu vou falar disso. Mesmo que você não entenda que você estiver lendo aí, mas fique tranquilo que o Espírito Santo vai te dar entendimento. Entendimento que você precisa para você nunca ficar confundido e envergonhado naquilo que Deus fala para você, amém? Então vamos ler a palavra de Deus e refletir nela. Diz assim, ó: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, glória a Deus. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor. Aí diz assim, ó: diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que teme o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação terás debaixo das suas asas. E sairei e crescerei como os bezerros do cevado. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naqueles dias que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, aqui ele está falando, é que aquele dia vem e vem como quente, como um forno, tá entendendo? Deus falou que ele vai destruir um dia essa terra aqui em fogo, não é mais com água, como ele destruiu no tempo de Moisés. Então esse dia que a palavra está dizendo aqui, eu creio que é esse dia que vai vir, tá entendendo? Sobre a terra para julgar, tá entendendo? Essas nações de hoje. Naquele tempo foi julgado pelo dilúvio, né? Foi executado pelo dilúvio, o juízo de Deus. Mas dessa vez é a vinda de Jesus que vem tirar aqueles que são de Deus, tá entendendo? Vão ter vida, vão ter uma vida de paz, de alegria, de sossego na presença de Deus. E prosperidade também, tá entendendo, irmão? Porque aonde Deus está tem prosperidade, tem alegria, tem paz. No dia de hoje, Deus já está te dizendo, porque você é protegido por Deus, já hoje. Essa palavra é para hoje e para o futuro. Você já está sendo abençoado por Deus, você já está sendo seguro por Deus, tá entendendo? Deus está dizendo que os ímpios, tá entendendo, eles vão ser esmagados. Ímpio é aquelas pessoas que só praticam a impiedade. Sabe fazer o bem, mas não faz, só faz o mal. A palavra de Deus diz que se eu sei fazer uma coisa certa e não faço, eu estou negligenciando aquilo ali. É o pecado da negligência, tá entendendo? Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Por mais que a gente ache ruim, por mais que a gente às vezes nem goste de fazer, mas a gente tem que executar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é a minha. Se é a minha vontade é para fazer pela minha vontade, tá entendendo? Então, não é Deus na minha vida, sou eu. Mas quando a gente dá lugar para Deus e deixa Deus usar a vida da gente, Deus quer usar a sua vida, irmão. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Então, não deixe nunca de fazer o bem, porque só o bem é que vai vencer todo o tempo mal contra a tua vida. Por isso que o inimigo ele fica provocando a gente, querendo colocar ira no nosso coração, para tentar fazer nós pecar, nós errar, tá entendendo? Nós agredir os outros com palavra, agredir com soco mesmo. Mas Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente ore para essas pessoas, que a gente entregue ele na mão dele, tá entendendo? Porque Deus sabe como salvar algum deles que tiver para ser salvo ali. Deus sabe como salvar. Deus sabe como libertar, tá entendendo? Porque assim como Deus me libertou e me chamou, e escolheu eu e você, Ele quer também chamar essas pessoas que ainda estão vivendo na impiedade, para que não venha sofrer isso aqui futuramente. Então a palavra de Deus, irmão, ela é uma só. Ela é a mesma de ontem, de hoje, vai ser eternamente a palavra de Deus. A Bíblia é completa. A Bíblia não é um livro isolado num canto, não. A Bíblia é completa, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E toda palavra que Deus dá pra gente, a gente tem que escutar, a gente tem que meditar nela também, porque Deus sabe como livrar eu e você
nas falcatruas do inimigo, das armadilhas que ele arma para tentar prejudicar o cristão, tentar derrubar o cristão. Aqui nesse versículo 4 diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Herobe, para todo Israel, a qual são o estatuto e juízo, está entendendo? Então, lembre sempre da lei de Moisés. Nunca podemos desprezar a lei de Deus, porque a lei de Deus, está entendendo, é estatuto e juízo. A palavra de Deus diz que todo o tempo nós vamos estar ligados com a lei de Deus, está entendendo? E ela hoje é boa para nos ensinar, para nos instruir, para nos conduzir nos caminhos da justiça, nos caminhos de Deus, para que a gente não venha pecar, não venha errar, porque ela leva a gente à perfeição. Só que os homens, no tempo da lei, tá entendendo, não fizeram desse ministério um ministério perfeito. Eles fraquejaram, eles não duvidaram, tá entendendo, porque faltava alguma coisa ainda para ele chegar até o final perfeito. Mas só quem veio para dar essa perfeição ao homem foi Jesus Cristo. O ministério do homem hoje na mão de Deus é justificado e abençoado e aperfeiçoado por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que te tirou das trevas e te chamou para essa luz, está entendendo? Ele é poderoso para aperfeiçoar você até o dia dele vir. Até o dia dele voltar, ele vai estar aperfeiçoando, vai estar colocando você em ordem, está entendendo? Por isso que a gente tem sempre que dar lugar para Deus ir reciclando a gente. E a gente ainda tem muita casca, muito defeito, muitas vezes a gente sendo ignorante sem querer. Às vezes a gente fala coisa que não é para a gente falar, dizemos coisa, pensamos coisa que não é para a gente pensar. E Deus vai lapidando a gente, porque Deus sabe que a gente não tem interesse de pecar contra Ele. A gente não tem interesse de viver uma vida de pecado mais, porque Deus do pecado Ele nos libertou, Ele nos tirou e nos chamou para a gente ser dele, para a gente servir a Ele, tá entendendo? Então Deus não quer que a gente venha sofrer nenhum dano no futuro. Por isso que Ele não quer que você se embarace agora no presente, Ele quer que você busque a Ele, que você ore a Ele, coloque sua vida, sua família, tudo que é seu na presença de Deus, para Deus ir tirando aquilo que não é para ser, porque quando Ele te levar lá para o futuro, Ele vai te levar para o futuro abençoado. Ele fala lá no livro de Jeremias que o futuro dessas pessoas que tem mais é um futuro de paz, é um futuro abençoado, tá entendendo? De prosperidade para a vida daqueles que temem e que respeitem a palavra dele. Então, tenha um futuro abençoado na presença de Deus, não é só hoje aqui não. Tem gente que está embaraçado com o dia de hoje, só querendo hoje, não está se preparando, pedindo a Deus para preparar ele para ter um futuro na presença de Deus abençoado. E muitas vezes o pecado embaraça ele, ele fica preso do pecado, fica preso nas coisas erradas e não sai dali e não deixa Deus trabalhar na vida dele para levar ele para um futuro abençoado. Então vamos vigiar para a gente não cair nessas provocações do inimigo. E a palavra de Deus aqui no verso 5 diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterás o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Tá entendendo? Então veja bem que Deus, antes de vir, antes dele voltar, ele está dizendo que vai enviar o profeta Elias. Não sei como é que Elias vai vir, mas Deus está dizendo que vai enviar ele para nos alertar, para nos orientar, tá entendendo? Ele vai converter o coração dos pais para o filho e o coração dos filhos para o pai. Porque hoje os filhos estão atacando os pais estão atacando os filhos, não tem união, não tem comunhão mais dentro das casas, das famílias, o inimigo está fazendo destruição, fazendo maldade com todas as pessoas das famílias, tá entendendo? Não tem mais respeito. Mas Deus está dizendo que vai converter esses corações, tá dizendo, para que o filho venha amar o pai o filho, para que ele não venha ferir ninguém com maldição, a terra com maldição, tá entendendo? Deus não quer que eu e você viva numa terra amaldiçoada, num lugar amaldiçoado. Deus quer que a gente viva num lugar bom, num lugar de honra, num lugar de bênção, na presença dele, em nome de Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, abençoe sua família, que Deus te abençoe nessa manhã, que você saia desse vídeo abençoado e justificado em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra com alegria no teu coração. Medite nela nesse dia, porque ela vai trazer muitas bênçãos e muito entendimento para a tua vida. Amém? E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai.
O Senhor me mandou essa palavra agora no coração, meu Deus, e foi pregada, anunciada, meu Deus, para esse irmão, para essa irmã. Essa pessoa, meu Pai, que parou para escutar a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha honrar ela ali na casa dela, Pai, nos caminhos dela, para onde ela for nesse domingo, Pai, para a igreja, para o trabalho, para onde ela for, que o Senhor conduza ela na tua presença, livrando de assaltante, livrando, meu Deus, de atropelamento, de acidente, de tudo quanto for de ruim que possa acontecer contra a vida dela, contra a vida dele, Pai. Que o Senhor cubra com as tuas mãos, Pai, cobra com a tua misericórdia e dá livramento a essa família que vai sair agora de manhã, meu Deus, para ir passear, para ir almoçar fora na casa do parente, meu Deus, aonde ela for, meu Deus, que a tua mão esteja sobre a vida dela, para guardar e proteger essa também que vai ficar em casa, orando, às vezes meditando ali dentro da casa dela, que o Senhor também abençoe esse lar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.